Imagine se o remédio mais poderoso do planeta não estivesse trancado numa farmácia, mas sim ali, quietinho, num potinho na sua cozinha, fazendo por você algo que nenhum antibiótico é capaz de fazer. Quase ninguém percebe que enquanto os sistemas alimentares modernos se ocupavam em esterilizar, pasteurizar e transformar a comida em algo que dura séculos na prateleira, mas está completamente morto, culturas inteiras ao redor do mundo construíam sua saúde em cima da ideia exatamente oposta: comida que ainda está viva, comida cheia de bilhões de micro-organismos benéficos, enzimas ativas, ácidos orgânicos e compostos bioativos que a ciência só agora está começando a entender de verdade. E aqui está a parte que deveria te fazer parar tudo. Estudo atrás de estudo chega à mesma conclusão: o seu intestino é o centro de comando da sua imunidade, do seu humor, do seu metabolismo, da sua pele e da sua resistência a doenças de longo prazo. Cuide do intestino e praticamente tudo o que depende dele se ajusta sozinho. Hoje eu quero te apresentar 20 alimentos fermentados capazes de fazer exatamente isso. Vamos passar do mais conhecido ao mais surpreendente. E quando chegarmos ao número 20, você vai entender por que as culturas que comiam assim, geração após geração, nunca viveram essa explosão de doenças autoimunes, tristeza crônica e doenças crônicas que marcam boa parte da vida moderna hoje. Fica comigo até o fim, porque o número 13 é algo que quase ninguém enxerga como remédio, e o que a pesquisa mostra sobre o efeito dele no metabolismo é realmente surpreendente. Já o número 17 está sendo chamado por pesquisadores de um dos alimentos mais subestimados para a saúde do coração já estudados. Se você curte esse tipo de mergulho fundo em ciência da alimentação, ative o sininho e continue por aqui, porque tem mais conteúdo assim toda semana. Bora começar. Número 1. Repolho fermentado, o probiótico que ajudou a construir impérios. Esse é o ponto de partida natural, porque costuma ser o primeiro fermentado que a maioria das pessoas experimenta. E quase sempre é subestimado. No fundo, é só repolho e sal. Deixado em paz por cerca de uma semana, esse par simples desencadeia uma das transformações mais notáveis da ciência da alimentação. Bactérias lactobacillus, que já vivem naturalmente nas folhas do repolho, assumem o controle, se alimentam dos açúcares da planta e produzem ácido lático como resultado. O que sai disso é um alimento vivo, capaz de carregar bilhões de organismos probióticos numa única porção. Mas o valor não está só na quantidade de bactérias. Cru e não pasteurizado, ele mantém vitamina C em quantidade que já foi suficiente, historicamente, para prevenir escorbuto, motivo pelo qual marinheiros em longas viagens pelo mar o levavam a bordo. Ele também carrega vitamina K2, compostos glucosinolatos do próprio repolho com ação anticâncer comprovada, e ácidos orgânicos que acalmam diretamente a inflamação na parede do intestino. Pesquisas ligam o repolho fermentado a uma maior diversidade microbiana, a marcadores mais baixos de permeabilidade intestinal e a uma imunidade mais regulada. Um estudo amplamente citado descobriu que uma dieta rica em alimentos fermentados aumentou a diversidade da microbiota até mais do que uma dieta baseada só em fibras. E aqui é onde a maioria erra. A versão que fica em lata ou vidro na prateleira, fora da geladeira, foi pasteurizada, o que significa zero bactéria viva. O de verdade fica na seção refrigerada do mercado, ou fermentando no seu próprio pote em casa. Se não está gelado e não borbulha quando você abre, não está fazendo nada por você. Tradicionalmente, consome-se de 30 a 60 gramas junto com uma refeição, todos os dias. E não jogue a salmoura fora. Aquele líquido carrega tanto benefício quanto o próprio repolho. Número 2. Vegetais fermentados picantes, um reforço imunológico enraizado na tradição. Um país famoso por esse prato também registra uma das taxas mais altas de câncer de estômago do planeta e, paradoxalmente, algumas das microbiotas mais saudáveis já medidas numa população inteira. Cientistas acreditam que a explicação está justamente nesse alimento e na contradição que ele representa. É uma mistura de repolho fermentado, rabanete e outros vegetais combinados com pimenta, alho, gengibre e molho de peixe. Fermentado, basicamente um sistema de entrega de probióticos embrulhado numa das combinações de temperos mais anti-inflamatórias que existem. A fermentação gera uma grande variedade de cepas de lactobacilos, incluindo algumas exclusivas desse prato e raras em qualquer outro lugar. Pesquisas,
Associam esse alimento à regulação imunológica, à redução do colesterol, à melhora da sensibilidade à insulina e à queda nos marcadores inflamatórios. A capsaicina da pimenta soma seu próprio efeito de acelerar o metabolismo e reduzir inflamação, enquanto o alho fornece fibras prebióticas que alimentam justamente as bactérias que estão sendo entregues. Em resumo, esse prato não manda só probióticos para dentro do seu intestino, ele já manda merenda junto para a viagem. Tradicionalmente consumido em pequenas quantidades, poucas colheres de sopa, em praticamente todas as refeições, com famílias mantendo várias versões diferentes à mesa ao mesmo tempo. A variedade importava tanto quanto a quantidade. Número 3. Uma bebida de leite fermentado mais antiga que o iogurte e, sem dúvida, mais poderosa. Seu nome tradicional vem de uma palavra que significa algo como se sentir bem, o que já diz muita coisa por si só. É feita cultivando leite com pequenos aglomerados de bactérias e leveduras unidos entre si. Não são grãos de verdade, apesar do nome popular, mas colônias vivas parecidas com miniaturas de couve-flor. A bebida final pode conter de 20 a 60 cepas probióticas diferentes, contra apenas um punhado encontrado na maioria dos iogurtes de prateleira. Isso não é uma diferença pequena, é praticamente outra categoria de alimento. O que mais distingue essa bebida é que a pesquisa clínica mostra que essas bactérias não passam direto pelo sistema digestivo, elas realmente se instalam no intestino. Estudos confirmam que ela alivia sintomas de intolerância à lactose, já que boa parte da lactose é quebrada durante o próprio processo de fermentação. Também já foi associada ao alívio de sintomas de síndrome do intestino irritável, à redução de marcadores inflamatórios e até atividade antitumoral em estudos de laboratório com animais. Existe ainda uma pesquisa intrigante ligando essa bebida ao bem-estar mental. A conexão entre intestino e cérebro é real, e as vias ligadas à serotonina influenciadas pela atividade microbiana dessa bebida hoje são levadas a sério nas discussões sobre regulação do humor. Tradicionalmente consumida como uma bebida diária, cerca de 250 mililitros. Comunidades de montanha, conhecidas por uma longevidade extraordinária, consomem versões dela há séculos, e essa vida longa não foi acaso. Estava entranhada na cultura alimentar delas. Número 4. Chá fermentado, o ritual natural de limpeza do corpo. Essa bebida começa como chá adoçado e é transformada ao longo de 1 a 3 semanas por uma cultura viva de bactérias e leveduras, em algo que o corpo processa de um jeito completamente diferente do chá original. A fermentação gera ácidos orgânicos, principalmente ácido acético e ácido glucurônico, que apoiam a função hepática e as vias naturais de desintoxicação do corpo. O ácido glucurônico, em especial, se liga com as toxinas, ajudando a eliminá-las pelos rins e pela bile. É essa a base bioquímica real por trás da crença antiga de que essa bebida ajuda a limpar o corpo. E no fim das contas, essa crença tem respaldo científico genuíno. Ela também contém vitaminas do complexo B geradas durante a fermentação, antioxidantes herdados do próprio chá e uma quantidade modesta de probióticos. Tem menos cultura viva do que uma bebida de leite fermentado ou o repolho fermentado, mas seu perfil único de ácidos orgânicos dá a ela um papel terapêutico que nenhum outro alimento desta lista replica. Um alerta importante: a qualidade varia muito entre as marcas. Muitas versões vendidas em grande escala são pasteurizadas, o que mata completamente a cultura viva, ou levam tanto açúcar que acabam anulando o benefício de ter sido fermentada. Procure uma versão crua, não pasteurizada, com culturas vivas listadas no rótulo e menos de 5 gramas de açúcar por porção. Ou melhor ainda, prepare a sua em casa. Tradicionalmente tomada em pequenas doses, entre 120 e 240 mililitros antes de uma refeição, tratada como um tônico diário com propósito, e não como um refrigerante para beber sem limite. Número 5. Iogurte tradicional, a base probiótica que todo mundo devia conhecer. Aqui vai uma distinção que vale a pena entender, porque muda tudo o que você pensa sobre esse alimento. A versão que as culturas antigas comiam, coado, feito com leite integral, fermentado por 12 a 24 horas, não tem quase nada a ver com os potinhos adoçados, com pouca gordura e altamente processados que ocupam a maioria das geladeiras hoje. O iogurte de verdade, feito com culturas vivas específicas e fermentado por tempo suficiente para que esses organismos realmente se multipliquem, tem efeitos documentados sobre a digestão, a resposta imunológica e a resistência a patógenos. Estudos randomizados mostram que ele reduz a duração de diarreias infecciosas,
ajuda na recuperação depois de um tratamento com antibióticos e diminui o risco de infecções relacionadas ao uso de antibióticos, ao ajudar a repovoar a flora intestinal destruída. O teor de gordura também importa. Laticínios fermentados integrais contêm ácido linoleico conjugado, uma gordura ligada à redução da inflamação e à melhora da composição corporal, um composto que praticamente desaparece quando a gordura é retirada para criar a versão light, tradicionalmente consumido puro e integral, cerca de 240 ml por dia. A prática de coar o iogurte até obter uma versão mais espessa e concentrada aumenta tanto o teor de proteína quanto o de probióticos por porção. Melhor ainda, se consumido do jeito tradicional, com azeite e ervas. Número 6. Pasta de soja fermentada, a fábrica de enzimas da natureza. Numa cultura onde essa pasta é consumida diariamente há mais de 1000 anos, pesquisadores notaram algo curioso. O consumo regular estava associado a taxas mais baixas de certos tipos de câncer, especialmente o de mama, mesmo depois de descontar outros hábitos alimentares. Investigar o motivo revelou o quão complexa essa pasta fermentada realmente é do ponto de vista bioquímico. Ela é feita fermentando soja, às vezes misturada com arroz ou cevada, usando um fungo específico por um período que vai de algumas semanas a vários anos. Quanto mais tempo envelhece, mais escura, encorpada e concentrada ela fica. Durante a fermentação, enzimas quebram a soja até ela ficar quase irreconhecível em relação ao ingrediente cru. O resultado é um alimento extraordinariamente rico em enzimas digestivas, aminoácidos livres, vitaminas do complexo B e isoflavonas, transformadas pela fermentação em formas muito mais absorvíveis pelo corpo. O processo também reduz o ácido fítico naturalmente presente na soja, um composto que de outra forma bloquearia a absorção de minerais. Estudos apontam especificamente essa pasta fermentada, e não a soja crua, como responsável por reduzir marcadores inflamatórios, alimentar bactérias intestinais benéficas e possivelmente proteger a mucosa do estômago. Tradicionalmente preparada como uma sopa à base de caldo, consumida diariamente, muitas vezes no café da manhã. E o mais importante, nunca é fervida, é dissolvida num líquido quente, mas não fervente, o que preserva as enzimas vivas. Esse detalhe sempre importou, muito antes de alguém entender exatamente por quê. Número 7. Queijo cru maturado, o probiótico esquecido. Aqui está algo que muita gente nunca parou para considerar. Queijo, quando feito do jeito certo, é um alimento fermentado. Feito com leite cru e devidamente maturado, ele é um ecossistema vivo de bactérias benéficas. Embora décadas de laticínios pasteurizados industrialmente tenham praticamente apagado esse fato da memória coletiva. Queijos tradicionais de leite cru, curados de longa maturação, os de veios azuis, o cheddar cru e variedades parecidas, contêm culturas bacterianas ativas que sobrevivem dentro do próprio queijo e chegam vivas ao intestino. Pesquisas sobre esses queijos crus maturados mostram contagens relevantes de lactobacilos, bifidobactérias e outras espécies benéficas, mas os benefícios vão além dos probióticos. O processo de maturação gera ácidos graxos de cadeia curta que alimentam diretamente as células que revestem o cólon e ajudam a manter a integridade do intestino. O queijo maturado também está entre as fontes alimentares mais ricas de vitamina K2 na sua forma mais biodisponível, que ajuda a direcionar o cálcio para os ossos e mantê-lo longe das paredes das artérias. O segredo é escolher versões cruas e bem maturadas. Queijo pasteurizado e altamente processado, mesmo quando vendido como natural, já teve sua cultura viva destruída. Queijos tradicionais curados de pequenos produtores costumam ser a melhor opção, tradicionalmente consumido em pequenas porções de 30 a 60 gramas, como parte de uma refeição, tratado como um acompanhamento e não como prato principal. Uma dose pequena, com um impacto real. Número 8. Pão de fermentação natural, o pão ancestral que praticamente se autodigere. O pão de fermentação natural de verdade não tem quase nada a ver com o que a maioria das padarias vende com esse nome. O legítimo é fermentado só com levedura selvagem e bactérias lactobacilos, por pelo menos 8 a 12 horas, muitas vezes 24 a 48, num processo que transforma completamente o grão antes mesmo de ele chegar ao seu estômago. Durante essa longa fermentação, as bactérias consomem boa parte do açúcar que, de outra forma, elevaria bruscamente a glicemia. Elas produzem ácidos que reduzem o pH do pão e quebram o ácido fítico, o composto do trigo que bloqueia a absorção de zinco, ferro e magnésio.
Elas também quebram parcialmente as proteínas do glúten, deixando-as estruturalmente diferentes e muito mais fáceis de digerir. Estudos que comparam o pão de fermentação natural de verdade com o pão convencional mostram, de forma consistente, uma resposta glicêmica mais baixa, melhor absorção de minerais e digestão mais fácil, mesmo em pessoas que costumam reagir mal ao trigo. Algumas pessoas com sensibilidade leve ao glúten toleram esse pão de longa fermentação sem os sintomas que sentiriam com um pão comum. Esse é o pão que as culturas antigas realmente comiam, denso, feito com calma, à base de grãos integrais, fermentado durante a noite toda. O pão industrial que fica semanas dentro de um saco plástico na prateleira não é pão, no sentido tradicional da palavra. É um produto fabricado com a forma de um pão, tradicionalmente feito em casa com farinha integral e um fermento natural mantido vivo, cortado em fatias grossas, tostado e comido devagar. Exatamente como deveria ser. Número 9. Um tônico fermentado para o sangue que quase ninguém fora da sua região de origem conhece. Vamos parar aqui um momento, porque o número 9 é algo que a maioria das pessoas pelo mundo simplesmente nunca ouviu falar, o que é uma pena, dado o que ele parece fazer pelo sangue e pelo fígado. Essa bebida fermentada tradicional do leste europeu costuma ser feita a partir de pão de centeio ou de beterraba e é usada há séculos para apoiar a função hepática e a circulação. A versão à base de pão, a original, é essencialmente uma bebida probiótica de baixíssimo teor alcoólico, feita fermentando cascas de pão de centeio em água. A versão à base de beterraba é ainda mais potente do ponto de vista da saúde, feita fermentando beterraba crua em água salgada. É nessa versão de beterraba que a pesquisa fica realmente interessante. A fermentação concentra as betalaínas, os pigmentos vermelhos da beterraba conhecidos por seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, e ao mesmo tempo gera nitratos que o corpo converte em óxido nítrico, um composto que relaxa os vasos sanguíneos e ajuda a manter a pressão arterial saudável. A fermentação por lactobacilos ainda soma conteúdo probiótico, além de aumentar a absorção dos nutrientes naturais da beterraba. A medicina tradicional do leste europeu usa a versão de beterraba para problemas hepáticos, digestão lenta, anemia e má circulação. A análise moderna de seus compostos, betaína, betalaínas, ácidos orgânicos e probióticos, confirma quase todos esses usos tradicionais. Tradicionalmente tomado em um copo pequeno, cerca de 120 mililitros, antes das refeições, como tônico digestivo e circulatório. O sabor é um gosto adquirido, terroso, levemente azedo, profundamente mineral. A maioria das pessoas que insiste acaba parando de notar o sabor e passa a notar como se sente. Número 10. Picles naturalmente fermentados, que não tem nada a ver com o que vem na maioria dos potes. Essa é uma das distinções mais importantes de todo o universo dos fermentados. Dois produtos completamente diferentes são vendidos sob o mesmo nome, e só um deles traz algum benefício real para a saúde. A maioria dos picles de prateleira é conservada em vinagre, rápido, barato, dura muito tempo fora da geladeira e completamente sem probióticos. A acidez ali é puramente química, não biológica. Não houve fermentação alguma e nenhuma bactéria sobreviveu. Os picles naturalmente fermentados, feitos do jeito tradicional, com nada além de pepino, sal, água e tempo, são um alimento completamente diferente. A salmoura favorece as bactérias lactobacilos, que preservam os pepinos por meio de fermentação de verdade, gerando ácido lático, enzimas e culturas vivas que chegam intactas ao seu intestino. Esse tipo de picles é consumido no leste europeu, no Oriente Médio e em partes da Ásia há milhares de anos como auxiliar digestivo, remédio para ressaca e apoio ao sistema imunológico. Até a própria salmoura tem fama entre atletas por aliviar cãibras musculares rapidamente, efeito que pesquisadores hoje associam a um reflexo nervoso disparado pelos compostos de sabor da salmoura, e não simplesmente a reidratação. Pesquisas mostram que vegetais fermentados como esses aumentam tanto a quantidade quanto a diversidade de bactérias intestinais benéficas, além de fornecer vitamina C e minerais relevantes
vindos dos próprios vegetais, tradicionalmente consumidos como 3 a 5 unidades, ou um punhado de fatias, junto às refeições, várias vezes por semana. Assim como no repolho fermentado, a salmoura tem valor real, não jogue fora. E sempre confira o rótulo. Se vinagre aparecer como conservante, não é isso que você está procurando. Número 11. Bolo de soja fermentada. Um alimento rico em proteína que transforma completamente a soja. A soja crua, por si só, tem um perfil nutricional genuinamente complicado. Ela contém fitoestrógenos, ácido fítico e inibidores de enzimas que atrapalham a absorção de proteína e minerais pelo corpo. O motivo pelo qual culturas tradicionais que dependiam muito da soja nunca tiveram os problemas que certas pesquisas modernas associam a. Ela é simples, elas fermentavam a soja antes de comer. Esse prato tradicional, originário do Sudeste Asiático, é feito com grãos inteiros de soja, fermentados com um fungo específico até formar um bolo denso e firme. A fermentação transforma completamente a soja. O ácido fítico é quebrado de forma drástica, o que melhora a absorção de zinco, ferro e cálcio. Os inibidores de enzimas são neutralizados. Os fitoestrógenos são convertidos em formas que algumas pesquisas sugerem, que podem até proteger contra cânceres hormônio-dependentes, em vez de contribuir para eles. O que sobra é um alimento com cerca de 30 gramas de proteína completa por porção de 240 mililitros, uma quantidade relevante de vitamina B12, rara em alimentos de origem vegetal, e fibra prebiótica que alimenta as bactérias do intestino. A fermentação também produz compostos antimicrobianos naturais, subproduto dos próprios mecanismos de defesa do fungo, e esses compostos já mostraram atividade antimicrobiana em estudos de laboratório. É uma das fontes de proteína vegetal mais completas já estudadas, contendo todos os aminoácidos essenciais em quantidades relevantes, uma alternativa real à carne, e não apenas simbólica. Tradicionalmente fatiado e frito em óleo de coco, marinado e grelhado, ou esfarelado em ensopados. Absorve tempero com facilidade e aguenta bem sabores fortes, com uma textura densa e levemente mastigável que muita gente acha genuinamente satisfatória. Número 12. Leite fermentado à base de coco, uma forma de cuidar do intestino sem lactose. Para quem não tolera laticínios, mas ainda quer a complexidade probiótica de uma bebida de leite fermentado, a versão à base de coco não é um substituto de segunda linha. É um alimento genuinamente diferente, com seu próprio conjunto de benefícios. É feita fermentando leite de coco ou água de coco com a mesma cultura viva usada no kefir tradicional, ou com um fermento em pó específico. A fermentação produz uma quantidade generosa de probióticos, ácidos orgânicos e ácidos graxos de cadeia média exclusivos do coco, que carregam suas próprias propriedades antimicrobianas. O ácido caprílico e o ácido láurico, ambos presentes naturalmente no coco, têm efeitos antifúngicos e antibacterianos, documentados que atuam junto com as culturas probióticas. Pesquisas sobre os ácidos graxos do coco apontam eficácia particular contra o crescimento excessivo de cândida, um fator comum por trás de problemas digestivos, névoa mental e questões de pele. Combinar ácidos graxos anticândida com culturas probióticas que competem com fungos nocivos torna essa bebida especialmente útil para quem está se recuperando do uso de antibióticos ou lidando com problemas crônicos ligados a leveduras. Quando feita com água de coco, ela também é rica em eletrólitos, potássio, magnésio e sódio, o que a torna particularmente reparadora depois de uma doença ou de exercício físico intenso. Tradicionalmente consumida uma vez por dia, cerca de 240 mililitros, pela manhã ou entre as refeições. Costuma ser levemente doce e agradavelmente ácida, o que a torna um dos fermentados mais fáceis de aceitar para quem está começando. Número 13. Molho de pimenta fermentado, um verdadeiro acelerador de metabolismo. Este é o que foi prometido lá no começo. A maioria das pessoas vê molho de pimenta como um simples tempero, uma descrição que mal arranha a superfície do que ele realmente é. O molho de pimenta fermentado, feito fermentando pimentas frescas, em vez de conservá-las em vinagre, combina dois dos compostos metabolicamente mais ativos que existem na comida: culturas probióticas vivas e capsaicina. A capsaicina, o composto responsável pela ardência da pimenta, se liga a receptores ao longo da parede intestinal que disparam uma cadeia de reações: aumento da taxa metabólica, redução dos sinais de fome, estímulo à liberação de enzimas digestivas e atividade antimicrobiana direta contra a Saga pylori,
uma das bactérias mais associadas a úlceras estomacais. Pesquisas mostram que a capsaicina pode aumentar a queima de calorias por várias horas depois de consumida. A própria fermentação concentra ainda mais a capsaicina ao romper as paredes celulares da pimenta, enquanto ao mesmo tempo introduz culturas de lactobacilos que favorecem a diversidade intestinal. O resultado é um tempero que também funciona como probiótico, anti-inflamatório, antimicrobiano e acelerador de metabolismo, tudo ao mesmo tempo. Molhos de pimenta fermentados costumam ser feitos batendo pimentas frescas com sal, deixando a mistura fermentar por 3 a 7 dias e depois, opcionalmente, batendo tudo até ficar liso. O processo é simples, mas o resultado está a anos-luz dos molhos de pimenta industriais feitos com vinagre destilado. Tradicionalmente usado em 1 ou 2 colheres de sopa por refeição, esse estilo de preparo de pimenta fermentada aparece em diversas tradições culinárias ao redor do mundo como item do dia a dia. Não um acaso feliz de sabor, mas um alimento funcional incorporado ao hábito cotidiano. Número 14. Alho e mel fermentados. Um remédio imunológico centenário. Junte 2 dos alimentos antimicrobianos mais potentes da natureza, mel cru e alho, e fermente-os juntos, e algo notável acontece. O ambiente rico em enzimas do mel cru transforma o alho cru ao longo do tempo. A alicina, o principal composto ativo do alho, se torna mais estável e mais fácil de o corpo absorver. Os compostos antimicrobianos do próprio mel ficam mais concentrados e as bactérias naturalmente presentes nos 2 ingredientes conduzem uma fermentação lenta que gera enzimas e compostos bioativos adicionais ao longo de várias semanas. Pesquisas clínicas sobre o alho mostram que ele reduz a frequência de resfriados e infecções respiratórias, ajuda a baixar a pressão arterial, reduz o colesterol LDL, limita a agregação de plaquetas e apresenta ampla atividade antimicrobiana. Pesquisas sobre o mel cru confirmam efeitos antibacterianos até contra cepas resistentes a antibióticos, além de propriedades antivirais e cicatrização mais rápida de feridas. Esse preparo fermentado, feito submergindo dentes de alho inteiros e descascados em mel cru e deixando fermentar por 4 a 8 semanas, aparece na medicina tradicional herbal da Ásia e da Europa como remédio de apoio à imunidade. Os dentes fermentados suavizam o sabor e ficam macios o suficiente para passar no pão, enquanto o mel se impregna profundamente dos compostos ativos do alho. Tradicionalmente consumido de 1 a 3 dentes por dia, durante a temporada de resfriados e gripes, junto com uma colher de chá do mel, aumentando a dose quando essa doença aparece. É o tipo de remédio que gerações de avós sempre mantiveram na despensa, muito antes de a medicina moderna alcançar a bioquímica por trás dele. Número 15. Vinagre de maçã com a mãe, um regulador natural do açúcar no sangue. O vinagre de maçã com a mãe é, tecnicamente, o resultado de uma fermentação alcoólica seguida de uma fermentação acética, o mesmo processo básico por trás de qualquer vinagre, só que aqui, a cultura viva permanece intacta, em vez de ser filtrada e pasteurizada. A mãe é a colônia visível de bactérias responsável pela fermentação, vista como uma massa turva e fibrosa que se deposita no fundo da garrafa. Versões sem ela tiveram tudo o que era funcional removido. A pesquisa sobre o vinagre de maçã com a mãe está entre as mais úteis na prática de toda a ciência da nutrição. Múltiplos estudos controlados mostram que 1 a 2 colheres de sopa tomadas antes de uma refeição rica em carboidratos podem reduzir o pico de açúcar no sangue, resultante em cerca de 15 a 30%. O mecanismo envolve o ácido acético desacelerando as enzimas que quebram o amido em glicose, suavizando o ritmo dessa enxurrada de carboidratos. Para quem precisa controlar o açúcar no sangue, o que, dados os hábitos alimentares modernos, descreve muita gente, esse é um efeito relevante, não algo trivial. Estudos também mostram melhora na sensibilidade à insulina, com o uso regular ao longo do tempo, glicemia de jejum mais baixa e mudanças benéficas nos níveis de triglicerídeos. Ele também estimula a produção de ácido estomacal em pessoas cujos níveis estão baixos, uma condição surpreendentemente comum e muitas vezes não diagnosticada por trás de inchaço crônico, má absorção de nutrientes e maior vulnerabilidade a patógenos, tradicionalmente tomado como uma colher de sopa diluída num copo de água, cerca de 15 minutos antes de uma refeição, nunca puro, já que a acidez pode danificar o esmalte dos dentes com o tempo.
diluído, continua sendo uma das intervenções mais simples e bem respaldadas por evidências desta lista inteira. Número 16. Beterraba fermentada. Um impulso para a circulação. A beterraba já é um dos vegetais mais densos em nutrientes que existem. A beterraba fermentada leva isso ainda mais longe. A fermentação por lactobacilos concentra o teor natural de nitratos da beterraba, ao mesmo tempo em que adiciona culturas probióticas e aumenta a biodisponibilidade dos antioxidantes betalaínas naturais dela. Os nitratos da beterraba são convertidos por bactérias da boca em óxido nítrico, a molécula responsável por relaxar os vasos sanguíneos, melhorar a circulação, apoiar uma pressão arterial saudável e aumentar de forma significativa a resistência física em atividades esportivas. Estudos controlados e randomizados sobre o consumo de beterraba mostraram quedas reais na pressão sistólica, às vezes de 5 a 10 pontos, comparável ao que certos medicamentos conseguem. Estudos com atletas mostram mais tempo até a exaustão, uso mais eficiente do oxigênio e recuperação mais rápida. O efeito é forte o suficiente para que produtos derivados de beterraba sejam de fato restritos em algumas competições esportivas de elite. A fermentação acrescenta cepas benéficas de lactobacilos e melhora a absorção do ferro e do folato naturais da beterraba pelo corpo. Ela também torna o vegetal mais fácil de digerir de modo geral. A beterraba crua pode pesar em estômagos sensíveis, enquanto a versão fermentada costuma ser muito mais bem tolerada. Tradicionalmente consumida como acompanhamento, de 120 a 240 gramas, ou tomada como 60 a 120 mililitros da salmoura, como tônico diário. Espere um efeito colateral surpreendente. Ela pode deixar a urina rosada, o que assusta quem não sabe que isso pode acontecer. É inofensivo. É simplesmente a betalaína fazendo exatamente o que deveria fazer. Número 17. Soja fermentada. Possivelmente o alimento mais subestimado para a saúde do coração em qualquer lugar. Este é o que os pesquisadores insistem em chamar de extraordinário, e mesmo assim a maior parte do mundo nunca experimentou. Feita fermentando soja com uma bactéria específica, em vez de um fungo, esse prato transforma os grãos em algo com aroma forte, textura em fios quando puxado, e um dos compostos mais significativos de toda a ciência dos alimentos fermentados, uma enzima exclusiva desse processo de fermentação. Pesquisas clínicas mostram que essa enzima quebra a fibrina, a proteína responsável por formar coágulos sanguíneos. Ela reduz diretamente o risco de complicações ligadas a coágulos, diminui a viscosidade do sangue e já foi comparada favoravelmente, em termos de mecanismo, a medicamentos farmacêuticos usados para dissolver coágulos e apoiar a saúde cardiovascular. Isso não é um efeito pequeno. A formação de coágulos sanguíneos tem papel direto em infartos e derrames. Então, um alimento capaz de limitar o acúmulo de fibrina está fazendo algo genuinamente protetor. É também a fonte alimentar isolada mais rica que se conhece de vitamina K2 na sua forma mais biodisponível, entregando bem mais de 300 microgramas por porção, contra diretrizes gerais diárias que giram em torno de 30 a 50 microgramas. A vitamina K2 ajuda a direcionar o cálcio para fora das artérias e para dentro dos ossos, e sua deficiência já foi associada à calcificação arterial, ao enfraquecimento dos ossos e a doenças cardiovasculares, algo que esse alimento resolve sozinho. Tradicionalmente consumido em porções de cerca de 50 a 100 gramas, muitas vezes misturado com arroz no café da manhã, um hábito que pode ajudar a explicar certos padrões de saúde cardiovascular de longo prazo na cultura onde esse alimento se originou. O sabor e a textura exigem um pouco de adaptação para quem experimenta pela primeira vez. Vale a pena insistir mesmo assim. Número 18. Leitelho fermentado, um auxiliar digestivo quase esquecido. O leitelho fermentado tradicional não tem nada a ver com aquele líquido espesso e ácido vendido em caixinhas na maioria dos mercados, que normalmente é leite pasteurizado com um toque de ácido lático adicionado. O leitelho fermentado autêntico é o que sobrava depois de bater o creme de leite até virar manteiga, um líquido lácteo fino, naturalmente fermentado, rico em culturas vivas, enzimas e uma estrutura de gordura peculiar que o sistema digestivo processa com uma facilidade incomum. Em diversas culturas tradicionais do norte da Europa e do sul da Ásia, o leitelho era a bebida digestiva do dia a dia. Era dado primeiro aos doentes, bebido diariamente pelos idosos e usado para desmamar bebês. Essa prática carregava gerações de sabedoria acumulada, e a ciência moderna está agora explicando o porquê. O leitelho fermentado tem menos gordura que o leite integral, o que o torna mais fácil de digerir sem perder as bactérias de ácido lático
que sustentam a função intestinal. Ele contém fosfolipídios, entre eles a esfingomielina, que ajudam a manter a integridade da parede intestinal, e pesquisas sugerem que esses compostos podem proteger contra o câncer coloretal. Ele também fornece colina, vitamina B12, potássio e cálcio em formas altamente absorvíveis. O ácido lático do leitelho fermentado de verdade estimula a liberação de enzimas digestivas, acelera o trânsito intestinal e cria condições desfavoráveis para bactérias nocivas. Na medicina tradicional do sul da Ásia, o leitelho temperado com cominho, gengibre e uma pitada de sal é o remédio digestivo clássico para depois das refeições, uma prescrição com milhares de anos que ainda hoje se sustenta. Tradicionalmente tomado num copo, junto ou logo após as refeições, temperado com cominho e um toque de sal, um auxiliar digestivo que de fato tem um sabor que dá vontade de beber. Número 19. Tônicos de ervas fermentadas, onde a medicina ancestral encontraria a cultura viva. É aqui que o conhecimento tradicional e a ciência moderna da fermentação se cruzam de um jeito fascinante. Em praticamente todos os sistemas tradicionais de cura ao redor do mundo, da medicina do sul e do leste asiático ao curandeirismo popular europeu e às medicinas indígenas das Américas, existe uma categoria de preparo que combina ervas medicinais com fermentação. Esses tônicos, feitos fermentando raízes, folhas e outras plantas com sal ou com mel, entregam os compostos ativos de uma planta de um jeito fundamentalmente diferente do chá ou da tintura. E é por isso que isso importa do ponto de vista bioquímico. A fermentação pré-digere os compostos das ervas, quebrando polifenóis complexos em pedaços menores e mais fáceis de o corpo absorver. Ela também gera compostos totalmente novos por meio da transformação bacteriana, compostos que não existiam na planta original, e entrega tudo isso junto com probióticos que apoiam justamente o ambiente intestinal onde a absorção acontece. Tônicos de sabugueiro fermentado, bebidas de cúrcuma fermentada e preparos de raízes e gengibre com lactofermentação são todos remédios tradicionais genuínos, apoiados tanto por gerações de uso quanto por validação científica emergente. A curcumina, o composto ativo da cúrcuma, por exemplo, se torna drasticamente mais absorvível quando entregue num meio fermentado e levemente gorduroso. A ciência está simplesmente alcançando o que os curandeiros tradicionais já sabiam. O modo de preparo faz parte do remédio, tradicionalmente consumidos em pequenas doses diárias, de 60 a 120 mililitros, com a diversidade de ervas usadas, garantindo uma diversidade de compostos chegando à microbiota intestinal, uma espécie de medicina botânica personalizada que não precisa de mais nada além de um pote, algumas ervas secas, água com sal e paciência. Número 20. Fruta fermentada de forma selvagem, o alimento vivo original. E chegamos ao número 20, guardado para o final porque ele amarra toda a história. Muito antes de alguém fermentar qualquer coisa de propósito, a fermentação já encontrava-se a comida sozinha. Frutas maduras, deixadas no galho ou caídas no chão, começam a fermentar espontaneamente, à medida que as leveduras e bactérias selvagens que já vivem na casca começam a transformá-las. Assim que o açúcar fica disponível, toda a espécie que evoluiu ao lado das frutas, incluindo os seres humanos, evoluiu comendo-as nesse estado parcialmente fermentado, com enzimas ativas, açúcares parcialmente quebrados e uma comunidade microbiana viva e intacta, feita simplesmente deixando a fruta madura fermentar naturalmente no seu próprio suco, sem adicionar nenhuma cultura além do que já vive na própria casca. Essa é uma das comidas mais antigas da história humana. Mangas, ameixas, frutas vermelhas, maçãs e cítricos fermentados já serviram em diferentes culturas tradicionais, como auxiliares digestivos, tônicos energéticos e remédios para praticamente tudo, de prisão de ventre a infecções respiratórias. O processo de fermentação quebra parcialmente os açúcares da fruta, suavizando seu impacto na glicemia enquanto concentra seu teor de polifenóis. Ele produz enzimas naturais, amilases, proteases, lipases, que apoiam diretamente a digestão, e gera ácidos orgânicos que deslocam o ambiente intestinal a favor das bactérias benéficas. Pesquisas modernas sobre frutas fermentadas mostram atividade antioxidante mais alta em comparação com a fruta fresca, efeitos prebióticos mais fortes sobre a microbiota intestinal e maior biodisponibilidade de compostos, como antocianinas e resveratrol. Tradicionalmente consumida em pequenas porções antes ou depois das refeições, como auxiliar digestivo, essa mesma ideia aparece em chutneys de frutas fermentadas encontrados na culinária do sul da Ásia
e do Oriente Médio, e em versões de frutas dos tônicos fermentados, presente, na verdade, em toda a cultura alimentar que um dia entendeu a linha tênue entre comida e remédio, antes de o mundo moderno esquecer que ela existia. 20 alimentos fermentados, milhares de anos de tradição por trás deles, e um corpo crescente de pesquisa moderna que continua chegando à mesma conclusão. O intestino está no centro de tudo. O que importa aqui não é uma lista de compras, é uma forma de pensar. As pessoas que construíram essas tradições, que fermentaram repolho durante invernos rigorosos, que comeram pasta de soja todas as manhãs por 1000 anos, que mantinham alho e mel fermentados como remédio caseiro, nunca tiveram acesso a estudos clínicos. O que elas tinham era observação. Seus próprios corpos diziam o que funcionava, e culturas alimentares inteiras foram construídas em cima dessas observações. Ao longo de séculos, a ciência moderna, com seus estudos controlados e análises bioquímicas, está simplesmente alcançando e explicando mecanismos que as culturas tradicionais nunca precisaram nomear: probióticos, pós-bióticos, ácidos graxos de cadeia curta, enzimas que dissolvem coágulos, ativação de receptores de capsaicina. Os termos são novos, a sabedoria por trás deles é antiga. Esses alimentos estão ao alcance de praticamente qualquer pessoa, mas a qualidade importa, e muito. E isso não pode ser dito de forma pequena. A diferença entre um repolho fermentado cru, não pasteurizado de verdade, e a versão conservada em vinagre que dura meses na prateleira, vendida sob o mesmo nome, não é um detalhe. Uma é genuinamente medicinal e a outra é só um tempero que pegou o nome emprestado. Se você quer contar qual desses te surpreendeu mais, qual já faz parte da sua rotina, ou qual vai experimentar primeiro, deixa aqui nos comentários, eu leio todos. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, segue aqui para não perder os próximos mergulhos como esse toda semana. Até a próxima!